TSE tem primeira reunião técnica com Forças Armadas e entidades na pauta do encontro. Estavam os procedimentos de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. O Tribunal Superior Eleitoral reuniu a equipe técnica das Forças Armadas e das demais entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação. Entre elas, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Sociedade Brasileira de Computação. O encontro se deu em clima cordial. Expuseram as orientações para a atuação das entidades fiscalizadoras. Depois, técnicos das entidades escaladas fizeram perguntas. A maioria foi respondida verbalmente. Os técnicos das Forças Armadas voltaram a pedir subsídios técnicos, como dados das duas últimas eleições. O TSE declarou que encaminhará as respostas brevemente. Apesar de o grupo de militares comparecer à reunião, o Ministério da Defesa continua solicitando ao ministro e presidente da Corte, Edson Fachin, encontro com os técnicos que compõem a Comissão de Transparência das Eleições. Em resumo, o Ministério chefiado pelo general Paulo Sérgio Nogueira solicita ao TSE a aprovação de 3 sugestões das Forças Armadas. Implementar, ainda para o pleito de 2022, o Teste Público de Segurança, TPS, nas urnas UE 2020 e não apenas nos aparelhos mais antigos. Tornar efetivas a fiscalização e auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo. E realizar o teste de integridade em sessão eleitoral, nos moldes já adotados com cédula de papel, e não no TRE com urna substituta. A Corte respondeu a cada item. Urnas modelo UE 2020, o TSE firmou entendimento com a USP para testar as novas urnas, inclusive com a repetição de todos os testes já feitos em urnas em todas as edições anteriores do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, TPS. Auditoria, sobre a maior participação das entidades fiscalizadoras no processo de auditorias. A presidência do TSE formalizou o processo administrativo para coordenar os esforços de fiscalização. Para isso, já entrou em contato com as entidades fiscalizadoras que desejam fazer esse trabalho. Teste de integridade em relação ao teste de integridade que ocorre no dia da eleição. A verificação faz parte do calendário de auditorias do sistema eletrônico, sendo regulamentado por norma específica, que deve ser rigorosamente cumprida pelos técnicos da Justiça Eleitoral e pelo pessoal de apoio logístico. Para o pleito deste ano, importante destacar que o TSE multiplicou por 6 a quantidade de urnas que serão avaliadas durante o teste. A entrada da USP no processo de testagem das urnas foi encarada de forma positiva, mas insuficiente no campo legal, pois, segundo afirmam, a norma prevê que o teste deva ser feito por diferentes agentes externos. A auditoria é a sugestão mais avançada na negociação com o TSE e aquela que mais confere transparência no diagnóstico das forças. O teste de integridade é o ponto que preocupa, porque, de acordo com a defesa, esse é o mais importante e decisivo passo. Querem que seja realizado em condições normais de votação, na sessão eleitoral, com a biometria de eleitores voluntários. Afirmam que a multiplicação da quantidade de urnas nos testes é positiva, mas insuficiente. Críticas apesar do tom ameno e cordial da reunião com os militares saíram do TSE com outras críticas à Corte. Polícia Federal ainda não ter recebido o código-fonte para análise não agradou aos técnicos. Outro ponto que desapontou o grupo foi que, respondendo a uma das perguntas das entidades, o TSE afirmou não utilizar o ISP, Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, como instituição certificadora. Segundo escutaram, a Corte utiliza certificado autoassinado. Tal conduta na avaliação de militares não é considerada boa prática, pois defendem certificação de assinaturas digitais independente. Fachin, o presidente do TSE, voltou a defender as urnas eletrônicas em discurso na Corte. Afirmou que todos os testes apontam para a segurança do equipamento e comprovam o respeito à garantia constitucional do voto.
Quem vocifera não aceitar resultado diverso da vitória não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas e do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira, disse o ministro. Ele não citou o presidente Jair Bolsonaro, PL. Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade foi respeitada. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos cidadãos com maior dificuldade de escrever, prosseguiu Fachin.